tempo atrás, eu acho que eu nem era ainda o pastor da igreja, mas estava na liderança, né, como presidente, e eu trouxe aqui para a igreja uma série de mensagens falando sobre oração. E eu gostaria de pensar sobre oração. Nós estamos no fim de um ano, iniciando um novo ano, e, obviamente, irmãos, chegamos até aqui com a bênção do Senhor, pela bênção do Senhor, e nós vamos adentrar um novo ano, se não partirmos e se Cristo não vier, nós vamos adentrar um novo ano, com a graça, o poder e a misericórdia do nosso Deus, e pelas orações que nós fazemos e que nós recebemos também de nossos irmãos e irmãs. Isso é muitíssimo importante para as nossas vidas. Eu gostaria de pensar com você, de que talvez, durante esse ano, algumas coisas você não tenha feito na sua vida, não tenha realizado. Nem tudo nós conseguimos realizar, nem todos os nossos planos nós realizamos. Mas fato é, irmãos, que se 2025 é um ano que você aspira a algo melhor para a sua vida, seja ela espiritual, profissional, sentimental, você precisa orar. Você precisa dedicar-se à oração. Nós precisamos nos dedicar à oração. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, e pensando no Antigo Testamento, né, olhando lá para trás, a gente vê Deus tirando o povo de Israel do Egito. Ou seja, todas as vezes em que o povo de Israel é confrontado com a idolatria, todas as vezes que o povo de Israel é confrontado com um novo modo de vida, com algo que talvez vai dominar a sua mente e o seu coração, Deus vai lá com a sua mão forte e resgata o povo. Deus vai resgatar o povo, vai resgatar a mente do povo, mandando sempre um profeta, mandando um aviso: não é por aqui o caminho não está correto, é por ali, sigam as ordens, as orientações de Deus. O povo de Israel vai crescendo, sai do Egito, vai para a terra prometida, e o povo chega a um ponto de falar: nós queremos um rei como as demais nações. E o povo de Israel tem um rei muito bonito, mas não era um homem tão temente a Deus. E Deus já havia escolhido um que era segundo o seu coração. O reino é rasgado desse, é dado a outro, que é Davi. E aí começa uma era de grande prosperidade, porque Davi é um homem segundo o coração de Deus. Mas depois que Davi sai do reinado, seu filho Salomão entra, e quando Salomão sai, Roboão é um menino meio desajuizado, ele não ouve os anciãos, o reino é dividido, 10 tribos ficam com o norte, 2 tribos ficam com o sul, e ali, irmãos, começa uma sucessão de dificuldades e de problemas. Uma das dificuldades e problemas foi que o povo começou a olhar para fora da nação de Israel e não casarem entre si. Trouxeram pessoas de outras nações, de outros povos, que traziam outros costumes e outros deuses, e o Senhor foi substituído por outros deuses. Esse foi uma das entradas que houve, né, para o povo, para a nação de Israel. Aí você vai ler 1º e 2º Reis, 1º Crônicas, você vai ler e você vai ver que isso é uma realidade, irmãos, pungente dentro do livro de 1ª Reis, 2ª Reis, 1º Crônicas. Ou seja, a nação de Israel é uma nação que ora está cambaleando junto com Deus e ora está ali firme na presença de Deus, mas ora está cambaleando. E isso devido também à sua liderança. Reis se levantam, reis saem, reis se levantam, reis saem, e alguns fazem o que é reto aos olhos do Senhor e outros não fazem. E aqueles que não fazem, como castigo, Deus os entrega a quem? A algumas nações, entre elas a nação assíria, ou seja, que são os medo-persas, um povo cruel, terrível, e uma das coisas que esse povo fazia era entrar em Israel, em algumas nações. Quando eles dominavam as nações, os soldados, eles entravam num lugar, achavam o marido, a esposa e a esposa grávida. Antes de matar o marido, eles abriam a barriga da mulher, tiravam o feto de dentro e matavam o feto na frente da mãe viva e do pai. Tamanha era a crueldade, e o povo de Israel, que substituiu Deus por outra coisa,
foi vivendo esses problemas e essas realidades. Isso afetou muito a nação de Israel em muito tempo. E uma das coisas, irmãos, que fez com que a nação de Israel sofresse foi justamente deixar o Senhor nosso Deus de lado. E veio a Síria, e veio outras nações, o Egito, e levou o povo de Israel embora. Voltaram, uma parte do povo voltou para o Egito, né, por um tempo, um grupo pequeno, mas voltou. E nós conhecemos a questão que é o cativeiro babilônico, né? Vem Nabucodonosor, domina a nação de Israel e vem o cativeiro babilônico. Nabucodonosor, ele deixa um pequeno grupo em Israel, grupo pobre, humilde, pessoas que não tinham ali uma liderança estabelecida, e eles ficam na terra de Israel. Irmãos, Neemias, ele é um homem que Deus usa para fazer não só reconstrução, mas eu quero pensar com você nessa noite, rapidamente, sobre a realização de um grande empreendimento. A realização de qualquer grande empreendimento deve começar, continuar e terminar com oração. Todo grande empreendimento. 2025 é um grande empreendimento da sua vida. Eu vou empreender na minha vida, vou comprar uma casa, vou fazer uma faculdade, vou fazer uma pós-graduação, vou comprar um carro. Comece orando, continue orando e quando você conquistar, termine orando, agradecendo e louvando ao Senhor nosso Deus. Faça isso de todo o seu coração. Irmãos, quanto tempo se deve gastar na oração? Eu quero que você, junto comigo, por favor, fique de pé e leia Neemias capítulo 1, verso 1 ao verso 6, para nós pensarmos que todo grande empreendimento deve começar com oração. Neemias capítulo 1, do verso 1 ao verso 6, e depois o verso de número 1 do capítulo 2, já para adiantar aqui a nossa fala do começo, né? Todo grande empreendimento deve começar, continuar e terminar com oração. Neemias capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 6. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleve, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, o que ele fez? Assentei-me, chorei e lamentei. Por alguns dias, e estive fazendo o quê? Perante quem? E disse, ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a benignidade para aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. Amém? Deus amado, em nome de Jesus, Pai, fale poderosamente ao nosso coração, para a glória e honra do teu santo nome, eu peço agora, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Irmãos, quando você tem a história de Israel na sua mente, e eu fiz toda essa digressão aqui com você, para você entender um pouco do contexto da história de Israel até chegar aqui. O povo de Israel, irmão, sofreu. Quando você lê 2 Crônicas, todo 2 Crônicas vai falar muito dos reis de Judá, aqueles que fizeram coisas boas e aqueles que fizeram coisas ruins. E Judá, irmãos, é o último reino, a última fronteira, digamos assim, onde está Jerusalém. É a última fronteira de conquista. E quando Neemias
quando chega o irmão de Neemias e Neemias pergunta para ele: e aí, como é que estão as coisas lá? As coisas, Neemias, não estão boas, as coisas estão ruins. Jerusalém está uma desolação, a porta da entrada da cidade está quebrada, o muro está fendido, a porta está queimada a fogo. Irmãos, o que eu quero chamar a sua atenção? Se você não tem um grande empreendimento na sua vida, quando Deus trouxer uma realidade para diante de seus olhos, isso deve virar um grande empreendimento na sua vida. O grande empreendimento da vida de Neemias, irmãos, não era só ficar numa boa. Ele estava ali, tranquilão, estava no castelo, ele servia, ele era copeiro do rei. Olha o capítulo 2, verso 1. Sucedeu, pois, capítulo 1, verso 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Versículo 1 do capítulo 2. E sucedeu, pois, que no mês de Nisã, no ano vigésimo, igual no capítulo 1, a diferença entre um mês e outro são 4 meses. 4 meses de jejum, de lamentação, de choro e de oração. Irmãos, o que me chama a atenção na vida de Neemias é que ele vê uma desgraça diante dele e ele toma aquilo para si como um projeto de vida dele. Ele não vai entrar em 2025 dizendo: não, eu estou aqui na Fortaleza de Suzã, eu sou copeiro, eu como do bom e melhor. E como é que está Jerusalém? Jerusalém que representa o reino de Deus na terra, as portas da cidade, fragilidade desse reino. Irmãos, ter uma cidade com uma porta queimada, uma porta sempre aberta, qualquer um poderia entrar ali, qualquer um poderia invadir aquele lugar, e significava que havia uma certa fragilidade. Os muros estão fendidos, a coisa está horrível, a coisa está feia. Irmãos, oração, jejum e confissão. Quando você lê esse texto, no versículo 4, me chama a atenção os verbos. Assentei-me. Assentar é se colocar numa posição de humilhação. Não é simplesmente pegar uma cadeira e se assentar. Embora esteja aqui o verbo assentei-me, mas no original, no hebraico, quer dizer que ele se prostrou diante do Senhor. Tamanha foi, irmãos, a compaixão de Neemias por ter ouvido aquilo, que ele não teve outra atitude a não ser se humilhar diante do Senhor. Tamanha era a devoção desse homem, né, por ver as coisas de Deus bem feitas. E aí a Bíblia vai dizer que ele chora. E essa questão do lamento quer dizer, ele entrou em luto. Ele estava, irmãos, num empenho espiritual tão grande que ele tomou aquelas palavras como se alguém de sua família tivesse morrido. Ele entrou em luto naquele momento. E aí a Bíblia vai dizer que isso foi por alguns dias. Na continuação do versículo 4, ainda me chama a atenção alguns verbos. O verbo jejuar e orar. E estive jejuando e orando. E a palavra orar aqui no hebraico significa interpor-se. Ou seja, eu estou me colocando no lugar, eu estou me colocando entre Deus e Jerusalém. Eu estou me colocando no lugar desse povo que hoje está sofrendo. Eu estou me colocando no lugar daquele povo que é o meu povo, que eu amo, a minha nação, que está vivendo em grande miséria e desolação. Ele vai se colocar em oração para intervir. Senhor, por favor, Senhor, acode. Você já pegou na mão da sua mãe quando você era criança? Lembra lá? Talvez lá em Barbacena, quando você era criancinha, você pegou na mão da sua mãe ou do pai: pai, me ajuda, me acode. É isso, irmãos, é Neemias falando para Deus: Senhor, nos acode. E ele, irmãos, no versículo 6, vai se derramar diante do Senhor. Quais são os nossos empreendimentos? Irmãos, muitas vezes os nossos empreendimentos são empreendimentos terrenos, físicos, geográficos,
e muitas vezes, quando nós vemos desgraça espiritual na nossa frente, nós não damos, talvez, crédito para as desgraças espirituais que muitas vezes nós vemos. O sucesso, irmãos, que Neemias tem, ele é obtido através da oração. No versículo 11 que nós lemos, ele vai dizer: Senhor, esteja atento aos teus ouvidos, não só a minha oração, mas tem outras pessoas orando. Me ajuda a achar graça perante o rei. O que ele vai fazer? Ele vai pedir para o rei para ele ir para Jerusalém. E a Bíblia vai dizer que depois de 4 meses, ele tem sucesso. Porque quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa frente, em oração, em jejum, em lamento, quando nosso coração é entregue diante do Senhor, o Senhor abre as portas. Qual é o teu grande empreendimento 2025? O teu grande empreendimento, irmãos, talvez seja a conversão do seu pai e da sua mãe. Irmãos, hoje à tarde eu me entristeci, mas eu me entristeci, chorei, porque sábado meu pai de madrugada caiu em casa, e ele tem diabetes dele ficou muito baixa, meu pai travou as pernas, não conseguia andar, e ele conseguiu se arrastar ainda, e ele conseguiu pedir ajuda para minha mãe. Quase meu pai parte. E meu pai parte, irmão, para a eternidade sem Cristo. Qual é o grande empreendimento da nossa vida de todos os dias? Clamar e orar. Senhor, que ele ache graça diante do Senhor, aos teus olhos, que ele seja salvo, que ele entregue a vida dele ao Senhor Jesus. Irmãos, quando a minha irmã me disse, eu fui chorar no banheiro, irmão, senti como se meu pai estivesse indo. E minha irmã disse: Valfrido, eu estou vendo o pai, está bem fraquinho. Eu peço aos irmãos que orem por ele. Irmãos, qual é o nosso grande empreendimento? Ser rico. Nosso grande empreendimento é ganhar dinheiro, é ser. Mas qual é o grande empreendimento nosso, da nossa vida em 2025? Se não olhar para as mazelas e para as desgraças, talvez, que estão ao nosso redor. Se o povo de Deus, irmãos, não olhar, não começar a ver que ao redor há muito que deve ser feito e clamado ao Senhor. Nossa família, nossos amigos, nossos vizinhos, irmãos, vão conhecer Cristo. Como? Se o projeto, se o empreendimento começa com oração, ele deve continuar com oração. Capítulo 4. Verso 4 ao verso de número 6. Capítulo 4, verso 4 ao verso 6. Neemias está reconstruindo o muro, ele está lá em Jerusalém, ele está fazendo a obra, né? Depois convido você a ler o texto de Neemias todo. Eu vou resumir aqui o livro de Neemias para você hoje, mas eu convido você para ler, porque eu acho que vai ser uma grande bênção essa leitura para a sua vida. Neemias 4, de 4 a 6, a Bíblia diz assim: Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio, ou seja, a sua vergonha, sobre a sua cabeça, e dá-os por presa na terra do cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te irritaram na presença dos edificadores. Porém, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Irmãos, olha o versículo de número 7 também. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os árabes, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo. No versículo de número 1, do capítulo 4, a Bíblia diz assim: Sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Meus irmãos, oração é fundamental para se defender dos adversários. Salmo 27:5 fala que no dia da adversidade, o Senhor nos esconderá no recôndito do seu tabernáculo, no lugar mais secreto, no lugar mais oculto. Deus põe 1, 2, 3 muralhas impenetráveis na tua frente para te proteger e para te abençoar contra os teus inimigos. Davi vai dizer:
quando os meus inimigos me cercaram e eles intentaram fazer algo contra mim, foram eles que caíram e tropeçaram, porque o Senhor, Ele está comigo. O Senhor está me ajudando. Irmãos, adversários visíveis e invisíveis. Salmo 31, verso 1 ao verso 4, Salmo 40, verso 1 ao verso 2. Os inimigos têm nome muitas vezes, né? Aqui tem Sambalate, tem Tobias, tem os amonitas, os asdoditas. Vai fazer o bem da obra do Senhor, vai fazer o que é bom. Você vai ganhar inimigo, irmão. Você vai ganhar inimigo. Pessoas muito próximas que estão ali criando confusão e criando problema. Agora, qual é a resposta que nós temos que dar para os nossos inimigos? A gente não tem que ficar... Olha a resposta, que bonita que é a resposta que eu e você temos que dar para os nossos inimigos. Versículo 9. Porém, esse porém é maravilhoso no texto, porque é uma conjunção adversativa. O que significa isso? Que agora o texto vai mudar de direção e vai jogar os nossos olhos para o outro lado. E essa conjunção adversativa vai dizer para nós, porém, nós fizemos o quê? Irmãos, qual é a resposta que o nosso inimigo precisa? Ele precisa de oração. Sua vitória será conquistada quando você entender que oração é o que vai te dar a vitória. Porque você vai pedir para o céu agir em seu favor, e o céu age em seu favor. E Deus vai te abençoar, e o Senhor vai te ajudar. Nós oramos, agora, a quem nós oramos? É a qualquer pessoa? Ao nosso Deus. E pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Ore e vigie. Também não vai, se eu vou orar e vou ficar aqui, Deus, faça a sua parte. Ore e faça a sua parte. Agora olha o versículo 20. No lugar onde ouvirem o som da trombeta, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. O muro está sendo reconstruído. Se tiver problema, saibam de uma coisa: o nosso Deus, Ele pelejará por nós. Deus está com você, meu querido. Então não desanima. Se você começou com oração, Deus está te abençoando, Deus está te dando resposta, continua orando. Teus inimigos vão cair, eles vão vencer. O projeto que começa, que continua, tem que terminar com oração. E aí nós vamos lá para o capítulo 6, verso de número 15. Se você pensar no capítulo 4, verso 14 e 15, depois você pode ler, são respostas boas para dar para os inimigos também. Está lá no capítulo 4, verso 14 e verso 15. Mas no capítulo 6, verso de número 15, a Bíblia diz assim: acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elu. Em quantos dias? 52 dias, irmãos, de pressão. Neemias, mede a pressão aí, Neemias. 18 por 11. Mede a pressão aí, Neemias. 21 por 13. Meu Deus do céu, a pressão estava lá. Bota lá, vamos dar remédio para Neemias. Dá remédio para... Irmãos, eles fizeram. A pressão vai estar ali, ela vai acontecer. Mas aquilo que começa, que continua e termina com oração, tem a bênção do Senhor. Tenha certeza disso. O seu projeto de vida, se começar, se continuar e se terminar com oração, você pode ter certeza, a bênção de Deus vai estar com você. Irmãos, a obra completada em 52 dias, irmãos, que maravilha. Agora, olha comigo, por favor, no versículo 16. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os povos que havia em redor de nós temeram e abateram-se muito a seus próprios olhos. Por quê? Fale alto, fale com força. Por quê?
Irmãos, quando nós chegamos num ponto, irmãos, de vida, como a irmã Daniela chegou, como outros irmãos têm chegado, como outros irmãos já chegaram, já passaram e ainda estão vivendo, nós temos que reconhecer que a obra foi uma obra feita pelo Senhor nosso Deus. O Senhor nosso Deus nos trouxe até aqui, Ele tem feito grandes coisas por nós, por isso nós estamos alegres. Então a alegria do Senhor, a nossa força é. Está aqui em Neemias, né? A alegria do Senhor, a nossa força é. Ah, meus irmãos, capítulo 8, verso 1, 3 e 6. E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem. Pegue essa expressão na Bíblia, quando você vê essa expressão, um só homem, significa que todas as pessoas estão juntas com o mesmo Espírito. E quando fala que o povo brada com um só homem, eu entendi isso, irmãos, quando eu fui uma única vez que eu não sou aficionado de futebol, mas tive a oportunidade por um amigo meu de ir no Morumbi assistir um jogo. E você vê 50 e poucas mil pessoas cantando, irmãos, todos reverberam no mesmo tom, na mesma tonalidade, em uníssono, e parecem um só homem. Se você já teve a oportunidade de ir no estádio, né? Tem uma pessoa aí que ia ver Pelé jogar lá antigamente, né? Lá na Baixada, né? E aí você vê lá um só homem, parece que é um só homem gritando. Quando tem essa expressão, um só homem, quer dizer que todos estão unidos no mesmo Espírito. Então, um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxessem o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Meus irmãos, uma coisa importante que nós devemos pensar na nossa vida: você pode fazer tudo o que você quiser na sua vida, grandes empreendimentos Deus vai te ajudar a realizar e a construir. Mas nunca afaste da sua boca, dos teus olhos, o livro da lei do Senhor. Medita no livro da lei do Senhor dia e noite, porque assim você fará prosperar o teu caminho, e você será bem-sucedido em tudo aquilo que você fizer. E o povo de Israel, Esdras, Neemias, traz para nós o livro da lei. A gente quer ouvir o que Deus tem a dizer. Meus irmãos, uma das coisas que nós devemos, irmãos, cultivar no nosso coração, e não é Deus que vai fazer isso, que é você que tem que fazer. Cultiva o desejo de estar na igreja, no culto de oração. Faça o seu esforço. Eu vou lá na igreja porque eu quero ouvir a voz do Senhor. Eu quero ouvir o Senhor falar comigo. Venha na escola bíblica, venha no culto à noite, porque o Senhor vai falar com você. Queremos e devemos desejar que Deus fale conosco a todo o tempo. Versículo 3. E leu no livro, diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva, desde as 6 horas da manhã, até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos. 6 horas, o povo de pé, em reverência, em respeito, lendo, ouvindo e procurando entender aquilo que Deus queria para a vida deles. Eu ouvi recentemente no Instagram um pastor da maior igreja batista, não sei se é batista, perdão, mas uma das maiores igrejas da Coreia. E a pessoa falando, irmãos, eu fiquei triste de ver aquilo. O povo do Brasil é um povo irreverente. O povo se levanta na hora do culto, o povo fica vendo o celular, fica conversando. Tem gente que talvez fica lixando a unha na hora do culto, as pessoas ficam dispersas. Senhor, é a realidade do povo brasileiro, talvez. Talvez seja essa a realidade, não é do povo de Vila Rosa. O povo de Vila Rosa é uma bênção. Amém? O povo de Vila Rosa é uma bênção. E aí, irmãos, você olha para aquela igreja na Coreia, todas as pessoas assentadas ali, durinhas, prestando atenção no que o homem de Deus está falando, no que a pessoa está falando, com respeito, com ordem, com reverência.
Me chama a atenção um texto desse, porque o desejo do povo era grande de ouvir o que Deus tinha para dizer. E hoje, irmãos, será que nós tratamos essa palavra com o amor verdadeiro que deveríamos tratar? Tratamos essa palavra com tanto amor ou com desdém, que mal abrimos a Bíblia para acompanhar? O que será que o pastor está dizendo? Meu Deus, que sono! Está dando a mensagem hoje. Pode ser que você durma mesmo, né? Às vezes o pastor tem esse efeito, né? Todo dia que ele prega, que vai chamar a sua atenção, né? Tem dia que dá vontade de dormir mesmo, é normal isso. Mas faz um esforçozinho aí de ajudar. Fala um amém também para incentivar o pregador, né? Para dar aquela força, aquela motivação. Amém aí, que bom, amém. E o povo estava ali desejoso de ouvir. Versículo 6. E Esdras fez o quê? Ele louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: amém, amém, levantando as suas mãos, e inclinaram as suas cabeças, e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Reconhecimento. O povo que ouve a palavra de Deus reconhece o seu tamanho diante desse grande Deus e diante dessa grande palavra. Qual é a intenção do povo? É se curvar diante do Senhor. Irmãos, oração, louvor, gratidão ao nosso Deus. Capítulo 9, verso de número 3. Capítulo 9, verso de número 3. E levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei, na lei do Senhor seu Deus, uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram ao Senhor seu Deus. Aquilo que começa, continua e termina com oração. E se você acrescentar louvor, pode ter certeza, meu irmão, que o teu empreendimento será bem sucedido, porque Deus vai estar junto com você. Em nome de Jesus, o Senhor vai estar junto com você. Qual é o teu grande empreendimento? Por que você não está orando ainda por isso? Desafio você a orar. Você que está em casa, ore pelo seu grande empreendimento. Qual é o grande empreendimento da tua vida? E eu quero encerrar essa mensagem de hoje recitando para você um texto que eu amo muito, um texto que eu amo bastante na palavra do Senhor. A Bíblia vai dizer para nós, irmãos, de forma especial e maravilhosa, que nós devemos seguir alguns passos, se nós quisermos ter sucesso na nossa vida. Confia ao Senhor, Provérbios 3, 5, se você quiser ler, leia comigo então, Provérbios capítulo 3, versos 5 e verso 6. Confia ao Senhor, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu entendimento, no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Vamos falar todos juntos? Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Amém? Se você ler o livro de Neemias é o livro da vitória, irmãos. É o livro de um homem que com amor, com devoção, fez a obra do grande Deus, do jeito que o Senhor queria. Porque ele começou orando, ele continuou orando, e ele terminou orando ao Senhor nosso Deus. Amém? Que nós, povo batista bíblico de Vila Rosa, sejamos um povo que começa, que continua e que termina o ano de 2024 e inicia o ano de 2025 orando, clamando e pedindo a bênção do nosso Deus. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, a nossa irmã Elaine manda aqui um obrigado à igreja amada. Deus abençoe a irmã Elaine. A irmã Célia Parejo, ela agradece a Deus pela recuperação do irmão Milton Parejo. E ela pede, irmãos, as orações em favor da saúde dela. A irmã Célia tem oscilado, né, com a pressão arterial para cima, para baixo. Então vamos orar por nossa irmã, continuar orando,
Eu anotei aqui alguns pedidos para que nós pudéssemos orar nesse momento. Orar pelo ah, orar pela avó materna da irmã Ariana. O nome dela é Genesita. Ela fraturou o fêmur há 4 meses. E até agora, irmãos, ela está internada. Talvez ela tenha alta hospitalar amanhã ou até sábado. E ela vai voltar para casa com o fêmur quebrado. Os médicos não fizeram cirurgia nela, porque ela tem, acho que 90 anos, se eu não me engano, né? 90 anos. Então, a dona Genesita, a avó materna da nossa irmã Ariana, precisa, irmãos, de nossas orações. Inclusive, a mãe da irmã Ariana também precisa de nossas orações, né? Eu e a irmã Rose estivemos visitando ela hoje. Então, peço aos irmãos também que orem por essa família. Orem pelo meu pai, por favor, para que Deus possa abençoá-lo, né, o seu Amaro, para que ele seja salvo também. Orar pelo irmão Luiz, lá do Jardim São Pedro, foi para casa, mas precisa de nossas orações. A mãe da irmã Dorinha, a avó, né, dona Quiquinha, precisa de nossas orações. Vamos orar pela irmã Josefina, a irmã Célia Colares, irmã Miriam, orar pela irmã Loide, irmão Francisco, irmã Iraci, possivelmente eu os verei amanhã, e vamos orar por eles, para que o Senhor possa ajudá-los e abençoá-los. Amém? Você tem algum pedido de oração e gostaria de fazer um pedido? Rapidamente, citando o seu pedido, os irmãos vão ter essa oportunidade para nós orarmos. Davi, bem rapidinho, o pedido, e depois a irmã Eusita, bem rapidinho. Conversando com um senhor do lado do trabalho, ele é cristão também, e eu gosto muito de conversar com ele. Todos ali que eu gosto de conversar com ele, que a gente conversa sobre Deus, assim, eu gosto de conversar com ele. E ele pediu para que eu estivesse orando pela esposa do dono da empresa onde eu trabalho. O nome dela é Dona Cleide. Ela vai fazer uma cirurgia, e mesmo eu conhecendo pouco, ele me pediu, assim, com fé. Eu falei, não, quarta-feira eu vou estar lá no culto, eu vou colocar o nome dela em oração, e os irmãos vão estar orando juntamente comigo. Esse é o meu É pedido. a esposa do dono da empresa onde você trabalha, né? Isso, Dona Cleide. Tá bom, vamos orar. Meusita, pode falar. Eu quero fazer um pedido em favor da Alícia. O Isaac esteve lá em casa na semana e me disse que ela teve outra crise, daquele mesmo problema que ela teve, que ficou internada. Levou no médico, não ficou internada, mas deu mais medicamentos, muito medicamento para tomar. E ele está preocupado e triste com isso, que ela nunca teve esse problema. Para agora continuar assim, não é? Ele que é carente de nossas orações, ele pediu para a igreja orar, e nós continuar orando, e Deus fará o melhor na vida da Alícia. Amém. Ela teve a crise no sábado, né? Acho que sábado a Ju foi com ela para o hospital. Domingo só o Isaac veio ao culto, né? E eu tenho conversado com ele nesse tempo.